E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui para a primeira aula do curso de transferência de calor por convecção. Essa não é uma aula de transferência de calor ainda, ela é uma aula de revisão de mecânica dos fluidos. É a primeira aula de revisão de mecânica dos fluidos que a gente vai ter. Como eu falei com vocês, esse curso ele se encaixa dentro de um curso de transferência de calor. O importante aqui é que você esteja dentro dos módulos de estudo de transferência de calor. Você já tem que ter passado, portanto, por uma matéria de termodinâmica, tem que conhecer os conceitos de termodinâmica, tem que conhecer os conceitos de mecânica dos fluidos, tem que conhecer alguns conceitos de transferência de calor também, como a lei de Fourier, condução. É importante que você saiba disso, porque a gente vai falar disso aqui. E a parte de transferência de calor, que é a parte que eu falo que é a mais densa, ela envolve, a parte de transferência de calor por convecção, ela envolve muito mecânica dos fluidos. Por isso que eu preparei um pré-módulo antes de começar as aulas, só para revisar o básico de como a gente encontra as equações de mecânica dos fluidos, sabe? Por que a gente usa essas equações, de onde que elas vêm, quais são os termos que a gente tem que utilizar. Então eu vou começar aqui com um exemplo para vocês, a gente vai deduzir rapidinho as equações e vamos ver, vamos seguindo aí o nosso curso depois, já entrando no módulo da primeira aula de transferência de calor. Tá? Para quem sabe MacFlu, isso aqui é só uma revisão, pode pular essa parte. Primeira parte então de revisão, a gente vai pegar isso daí, a gente vai estudar bastante aqui no começo do curso esse caso da transferência de calor em escoamentos externos, né? E esse exemplo da placa plana é o exemplo mais simples que a gente tem. Quem já passou lá por MacFlu já viu que o escoamento sobre uma placa plana é o que? Você tem um escoamento que vem de uma região onde ele está completamente uniforme, você tem uma velocidade uniforme, uma temperatura uniforme, uma concentração de certa substância, já que a gente vai falar de transferência de massa também, que também é uniforme, nesse caso tudo aí dado por esse subscrito infinito, que indica que algo tá relacionado ao campo livre, né, ou à uniformidade. E esse vindo aí de uma região uniforme, ele encontra uma placa plana, com uma certa, pode estar com a velocidade, mas nesse caso a gente vai considerar que ela está parada. E ao encontrar essa placa plana, ele vai ter uma certa não uniformidade mais no seu campo, né? Porque essa placa plana implica em uma condição de contorno que quebra essa distribuição uniforme. No caso da velocidade, a gente sabe que isso forma uma coisa chamada camada limite, e tem as implicações que a gente vai ver ao longo do curso de uma camada limite térmica, uma camada limite de concentração, todas formadas a partir da formação da camada limite. Olha, a gente vai entrar um pouco mais nessas questões da camada limite ao longo do curso, mas agora eu quero entender o seguinte: se eu estou estudando um elemento de fluido, seria o que seria um elemento de fluido? Seria essa caixinha cinza que está desenhada bem aqui no meio. Eu peguei dentro dentro desse escoamento, eu fui lá e tingi uma região desse escoamento de uma certa cor, e eu passei a acompanhar como que essa região se deforma e se movimenta ao ser transportada pelo escoamento. Como é que ela vai? O que vai acontecer com essa caixinha de fluido? Olha, eu sei que essa caixinha de fluido, esse elemento de fluido que eu estou vendo, ele pode se distorcer, né? Ele está dentro de um campo onde a distribuição de velocidades dele é não uniforme. A velocidade que ele é sentida na parte mais em cima aqui desse elemento de fluido, ela é maior do que a velocidade que está embaixo, mais próxima do chão, mais próxima da parede plana, e por isso é uma velocidade menor. Essa diferença de velocidades faz com que esse elemento se distorça um pouco, tenha tensões sobre ele, tensões viscosas. Isso faz com que ele não mantenha a sua uniformidade mais, ele vai se distorcer, vai rotacionar, vai se deslocar. Eu quero entender o que acontece com isso. Para eu entender a física que vai estar intrínseca aí nas características da posse advectada desse elemento de fluido, eu preciso usar as leis físicas que eu conheço. Bom, a gente sabe, nas aulas de termodinâmica, você vai estudar um certo elemento, um certo volume de controle, o que você faz? Você usa os balanços que a gente conhece, o balanço de taxa de massa, o balanço de taxa de energia, o balanço de taxa de entropia. Bom, a gente não vai entrar na taxa de entropia aqui não, dá até para chegar nela, mas não é matéria desse curso, é mais matéria da pós-graduação, a gente não vai falar disso aqui não. Então, no balanço de energia e de massa a gente vai entrar, e quando a gente fala do balanço de energia e balanço de massa, a gente vai ter então que fazer equações de balanço de energia e balanço de massa para esse elemento de fluido aí. Por quê? Porque eu tenho coisas entrando nesse elemento e coisas saindo desse elemento. Olha, eu tenho aqui nesse elemento um certo fluxo aqui que entra nele pela direita, pela esquerda, né, no caso aí para minha setinha, e que sai aqui pela direita. Qual é a diferença entre eles? A minha velocidade é a mesma? Não é a mesma. A minha velocidade também passa por aqui, ó, passa por aqui por baixo no meu elemento, sai aqui por cima, a velocidade é a mesma? Não é. Será que vai ser? O que acontece com esse elemento aí ao longo
dessa passagem de fluxos, né, esse meu elemento aberto, porque eu só pintei essa região, mas ali pode entrar, passar uma quantidade de fluxo de escoamento da forma como quiser. Como que eu vou entender isso? Eu preciso fazer os balanços de massa, balanços de energia, e também vou ter que pensar que, como eu falei de distorção, esse elemento vai se distorcer, vai se locomover, também vou ter que fazer os balanços de quantidade de movimento, né? O balanço de quantidade de movimento é uma forma de a gente falar que a gente vai usar a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton a gente conhece como? É a força multiplicada, a força é igual a massa vezes a aceleração. É uma equação vetorial, né? A força é igual a massa vezes a aceleração. Só que a forma como a gente entende ela, na verdade, às vezes com um pouco meio que mastigada demais, sendo entendida apenas como F igual a ma. E não é. A segunda lei de Newton é a força é igual a derivada temporal da quantidade de movimento. Então a segunda lei de Newton é mais parecida com isso daqui, ó. A derivada temporal da quantidade de movimento, que é a massa vezes a velocidade. É isso que vai entrar na equação de balanço de movimento, e a gente vai ver isso aí quando chegar nessa parte, na dedução destas equações, tá ok? Então, por hora, a gente vai trabalhar com a primeira equação. Vamos começar a deduzir as equações de Navier-Stokes. A primeira que a gente vai fazer, tentando entender esse elemento de fluido, é a equação de balanço da massa. Bom, eu trouxe aquele elementozinho de cinza lá para baixo, desenhei um pouco maior, a gente está vendo aí, a propriedade que a gente está olhando para ele, já que a gente quer saber de balanço de massa, é a densidade. A densidade é uma forma de saber a massa. Ora, a gente até vê lá no livro de termodinâmica do Bruno Shapiro, quando ele define o que é a massa, ele fala que massa é igual à integral da densidade ao longo de um volume. Eu acho isso muito interessante. É como se estivesse falando, olha, se você quiser saber o que é massa, precisa ter uma noção de contínuo para saber isso. Não é necessário, na verdade, não. Massa é uma coisa que a gente entende como uma quantidade de matéria, né? Também é uma quantidade de material que está ali definida. Mas nesse caso, como a gente estuda a mecânica dos fluidos, e dentro dessa disciplina aqui principalmente, a gente entende, né, a mecânica dos fluidos, e os fluidos em si, o escoamento de fluidos é estudado através de uma aproximação de meios contínuos, onde a gente está entendendo que eu não quero saber todas as partículas que estão dentro desse elemento, eu não quero saber o que todas elas estão fazendo, eu entendo que dentro desse elemento de fluido todas as partículas têm essa densidade ρ. Eu entendo que dentro desse elemento de fluido todas as partículas vão ter uma certa velocidade, uma certa pressão. É interpretado dessa forma. Eu não me preocupo com as partículas, eu me preocupo com o volume que eu estou estudando. Então é a ideia de um meio contínuo. Então no meu volume, nesta região, eu tenho a densidade ρ. E eu quero saber essa densidade ρ, que me indica justamente esse balanço de massa, como que ela vai estar sendo alterada. Já que eu estou tendo, no meu entendimento, esse elemento de fluido, ele está passando por... Ele está dentro de uma região com certas diferenças de deslocamento, diferenças de fluxo por ele. Eu estou passando aqui ao mesmo tempo, eu tenho um escoamento que está vindo aqui, né, pela minha esquerda, né, a esquerda aí da tela de vocês também, que é a densidade multiplicada pela velocidade. O que é essa densidade multiplicada pela velocidade? Vamos pegar as nossas unidades para a gente entender, né? Densidade é isso aqui, ó, quilogramas por metro cúbico. E a velocidade, ela não é igual a metros por segundo, não é isso daqui. Então a gente está falando de quilogramas, está falando de uma certa massa. Isso aqui fala para a gente isso aqui, ó, quilogramas, corta esse metro cúbico aqui, vai virar quilogramas dividido por metro quadrado segundo. Isso daqui indica para a gente uma coisa seguinte, como se fosse assim, ó, estou falando de uma vazão mássica ao longo de uma área. Assim, eu estou falando de uma massa atravessando uma área, uma taxa de atravessamento de massa através de uma área, né? Então isso daqui é que está me indicando essa quantidade que eu estou chamando aqui de ρu. E o ρu, eu vou utilizar ele justamente multiplicado por uma área. Eu vou multiplicar ele por uma certa área, no meu caso uma área unidimensional, porque todo o meu desenho, né, toda a minha modelagem aqui, ela vai ser bidimensional, tá? Eu vou fazer essa simplificação para as equações ficarem menores, para os desenhos ficarem menores, mas é fácil de estender isso para análise 3D também, não tem nenhuma dificuldade de se fazer isso, tá? A gente pode chegar nisso aí muito facilmente. Então vai ser tudo aqui vai ser bidimensional. Então agora eu vou pensar nesse meu ρu, que é essa taxa de vazão mássica que está atravessando uma certa área, é a quantidade mesmo de massa. Então esse ρu aqui está representando isso. É uma quantidade de massa que está entrando dentro do meu elemento, através dessa área aqui, que é essa minha área unidimensional, que é determinada só por um dy, no caso, ela tem essa dimensão dy, tá? E da mesma forma eu tenho o meu ρv aqui, ó, que está entrando aqui, ó, por baixo no meu elemento, atravessando essa área unidimensional dx, e vai entrar para dentro desse elemento de fluido. Quando eles atravessam esse elemento, saem pelos lados, ou pelo lado da direita do elemento, ou saem por cima, eles são a quantidade que entrou,
mas o tanto que ela variou ali dentro, porque é um campo contínuo, ela pode variar, a propriedade, as minhas propriedades podem variar ali dentro de alguma forma, as minhas grandezas físicas podem também. Então isso daqui representa que na saída, ó, nessa região aqui da saída, por exemplo, na direita, eu tenho o ρu, e ela tem uma certa variação. Isso aqui representa justamente isso pra gente, né? Um delta. Vou desenhar isso aqui, ó, como se fosse um delta de ρu na direção de x, sabe? É como se fosse uma pequena variação de ρu que teve ao longo de x. Então eu tenho essa característica, né, que eu estou desenhando aí agora, que foi justamente para demonstrar que eu tenho esse diferencial de variação de ρu, dessa quantidade de vazão mássica atravessando esse elemento aí. A mesma coisa eu tenho para o lado, para a face de cima, né? Eu vou ter esse diferencial que agora só que é de ρv aí na parte atravessando para o lado de cima. Bom, tendo essas definições, eu vou pensar o tanto que está variando essa minha densidade aqui dentro do meu elemento. Como que eu uso isso aí? Eu vou usar o teorema do transporte de Reynolds, né? Vocês podem ir lá buscar, quem tiver mais curiosidade para entender sobre isso, né? Sempre ir lá buscar o teorema do transporte de Reynolds, que tem um vídeo sobre isso na minha aula de mecânica dos fluidos da pós-graduação. Isso normalmente é visto na aula de mecânica dos fluidos também, né? Como é que a gente avalia isso daí? Você vai pensar, olha, nesse caso eu estou tendo aqui uma quantidade vetorial, né? A minha quantidade de massa, de vazão mássica que está entrando dentro dessa área, eu falei o que? Quilogramas por segundo por metro quadrado, né? Um negócio assim, eu tô falando a quantidade de massa que está passando. Se eu falar uma quantidade de massa que entra ou que sai, ela não é uma coisa muito... não é muito vetorial, né? Velocidade é vetorial, né? Velocidade é uma coisa que é um vetor, você sabe que o vetor tem um sentido, tem uma magnitude, mas massa por segundo é só uma quantidade mesmo, né? A quantidade está atravessando uma certa área. Mas nessa representação que a gente está colocando aqui agora, é um ρ vezes um U, é uma quantidade, ρu é uma quantidade vetorial. Ela está atravessando uma certa área. E ela, por estar atravessando essa certa área, essa área dada por dy, como está dado aqui, essa área tem uma normal da área, né? A normal da área está apontada para fora. Sempre tem aqui a normal dessa área que eu estou desenhando aqui na esquerda, ela está apontada para fora, ela é perpendicular a essa área, e o produto interno que eu teria, quando eu olho lá na equação do teorema do transporte de Reynolds, né, que eu vou ter o que? Eu vou ter um termo que vai ser da derivada temporal, depois eu tenho o termo que são os fluxos daquela propriedade ali atravessando as fronteiras, né? Esses fluxos das propriedades atravessando as fronteiras é justamente isso daí que a gente vai ver agora, a velocidade multiplicada pela densidade que a propriedade a gente quer ver se está atravessando essa fronteira, e por ela estar atravessando essa fronteira, a gente está vendo aqui um vetor que está indo na direção x, mas a normal da área está na direção menos x, ou seja, o produto interno disso daí dá um negativo. Então vamos calcular isso daí passo a passo, vamos colocar essas propriedades uma a uma dentro da equação. A gente teria que fazer isso aqui, ó. Você vai fazer um balanço de massa, né? A gente sabe que para as leis físicas, todas as leis físicas que a gente tem, o balanço de massa nos indica que a massa de um sistema é sempre igual a zero, né? A derivada da massa de um sistema é sempre igual a zero. Para qualquer sistema é isso daqui. Mas a gente sabe que a gente não vai utilizar sistemas para modelar elementos de fluido, né? Porque fluidos, como a gente falou, são milhares de partículas. A gente não consegue descrever um sistema de fluidos através de descrever o movimento de cada partícula, porque seriam infinitos, né? Uma quantidade incomensurável de graus de liberdade. Então a gente precisa utilizar volumes de controle que nos facilitam a entender, a abstrair a realidade, que é você ter milhares de partículas ali dentro desse elemento de fluido. Então a gente utiliza sempre a modelagem de volumes de controle. A gente sai dessa modelagem que eu acabei de escrever e a gente passa para essa modelagem aqui utilizando o teorema do transporte de Reynolds. Como é que ele vai ficar? Vai ficar dessa forma: a integral da derivada temporal de ρ, deixa eu ver isso aqui, na verdade eu acho que é esse aqui, ó, que vai ficar dessa forma, vai ficar uma derivada de ρ dv ao longo de um certo volume de controle, fica dessa forma, mais a integral fechada ao longo de toda essa superfície desse volume de controle de ρ vezes u com o produto interno de n dA. E a gente vai resolver essa formulação aqui dentro e vai ficar dessa forma aqui, ó. Essa derivada de ρ, esse primeiro termo aqui é fácil de fazer, né? A gente pode até escrever ele dessa forma aqui, que eu acho que é a forma mais geral dele. Vou escrever ele dessa forma aqui, ó. Vou tirar isso daqui. Vou escrever assim, ó, vai ser uma derivada parcial aqui, ó, de ρ
ao longo de um volume de controle, e aqui tem a superfície de controle. Agora vamos, pensando nesse desenho que eu tenho aí na nossa esquerda, vamos resolver essa equação. O primeiro termo é fácil de fazer. Olha, eu tenho essa derivada de ρ com relação ao volume, eu sei qual que é o meu volume. O volume desse elemento de fluido é o que? É o dx vezes o dy, né? Então eu posso escrever isso daí bem simplão, vai ser igual ao nosso... Vou escrever aqui vou escrever em verde para ficar diferente, tá? Para a gente saber que é algo diferente. Ah, é óbvio, né? Essa equação aqui, olha, só está representando para a gente... Isso aqui só representa para a gente, através do teorema do transporte de Reynolds, esse dm, a variação da massa desse sistema sobre dt. Ou seja, isso tudo aqui, na verdade, é igual a zero. Agora, então, vou escrever em azul para ficar diferente desse verde que eu desenhei aí, tá? O primeiro termo que a gente tem, então, é esse aqui, ó. O primeiro termo que vai aparecer é esse termo da variação temporal. A variação temporal vai ficar dessa forma. Vai ser um ρ vai ser um del ρ sobre del t de ρ, opa, o ρ já estava ali, né? Vezes o volume, e o volume vai ser igual a dx dy, certo? Tá aí, apareceu o primeiro termo, que é justamente esse termo aqui, ó. O termo que está relacionado à não estacionalidade de ρ dentro desse volume de controle. Agora eu vou começar a resolver essa integral de superfície. Integral de superfície é como eu falei, eu tenho que somar cada uma das faces. Eu chamo essa face aqui de 1, essa face aqui de 2, essa face aqui de 3, essa face aqui de 4 e por aí vai. Aí, se tivesse 8, 9 faces, eu chamaria todas as faces com seus números aí, a gente começaria a fazer o somatório de todas elas. Mas nesse caso é isso daí. Então tá, vou deixar o 4 aqui, vai me ajudar. Então olha só, agora eu vou fazer então da primeira face. Nessa primeira face eu sei que eu tenho aqui a minha normal da área, ela está no sentido contrário, né? Ou seja, o ρu, quando eu faço o produto interno com a normal da área, vai dar um valor negativo. Então eu sei que isso aqui vai me dar menos ρu, e a minha área que eu tenho é só o dy, né? Porque só atravesso o dy, ρu dy, beleza. Posso fazer a mesma coisa para 2 aqui, ó, vai ser análogo, vai ser menos ρv dx, certo? Agora eu penso na minha área 3. Bom, área 3 eu tenho que pensar isso aqui, ó, vai ser agora... ela é positiva porque a minha área 3, o meu vetor ρu mais esse diferencial de ρu na direção x, ele está alinhado na mesma direção que a minha normal da área aqui em 3, certo? Então eles são, o produto interno dos dois é positivo, é 1, não tem nada para alterar aí não. Então nesse caso vai dar ρu mais a derivada com relação a x de ρu dx. Ótimo, isso aqui multiplicado pela área que ele atravessa, que é dy, mais esse termo aqui também, ó. A mesma coisa. Nesse caso, esse vetor está alinhado na mesma direção da normal da minha área 4 aqui em cima. Ou seja, essa normal da área 4 vai me dar um valor positivo ao seu produto interno com esse vetor ρv mais o diferencial de ρv na direção y. Então vai me dar esse valor que eu vou botar aqui embaixo para ficar mais fácil. Vai me dar ρv mais del sobre del y de ρv dy. Opa, deixar aqui. Isso aqui vai dar dx. Beleza. Então agora isso tudo aqui dá igual a zero. Agora então eu vou juntar esses termos aí, né? Eu vou ter que juntar todo mundo de uma forma só e eu vou ter que simplificar aqueles termos que são um diferente do outro, que vai ficar dessa forma aqui, ó. Vai ficar, cadê? Vou cortar esse termo aqui, ó, o ρu dy, ele aparece aqui também, tá vendo? O ρu com esse multiplicado pelo dy aqui fora. O ρv dx, ele aparece aqui também, ó, ρv com dx. Aqui é negativo, em cima na primeira linha é negativo, na terceira e na segunda linha eles são positivos. Então eles cortam, esse termo corta com esse termo corta com esse. Sobram só os outros termos aqui, eu vou escrever eles todos aqui embaixo. Agora eu posso escrever em preto, não tem problema, eu vou botar eles aqui, ó, del ρ sobre del t dx dy mais del, cadê? Ah, sobrou esse termo aqui, ó, del ρu, del sobre del x, a derivada parcial com relação a x de ρu dx dy mais a derivada parcial com relação a y de ρv dy dx. Olha, vocês estão vendo que todo mundo está multiplicado por um termo que se repete aqui, na verdade, né? Esse termo de dx dy está se repetindo e todo mundo é igual a zero. A realidade é que esse dx dy é aleatório. A gente não determinou ele de maneira alguma, né? Ele está aí, simplesmente apareceu. Então a gente pode meio que cortar ele do nosso... Ele é um arbitrário, na verdade. A gente falou, ó, dx dy é arbitrário. Vou escrever isso aqui, ó, dx dy é arbitrário. Ou seja, não faz diferença para a gente qual que é o dx, qual que é o dy. Dessa forma, a gente pode reescrever essa equação aqui da seguinte forma. Eu vou escrever ela, deixa eu ver se tinha alguma coisa aqui embaixo. Não tinha não, deixa eu só ver se eu tinha separado isso aqui para alguma coisa. Acho que aqui... Tá,
Acho que não, vou ficar aqui, ó. É meio que arbitrário mesmo, então você pode reescrever essa formulação aqui da seguinte forma. Vai virar, vou escrever essa equação tirando dx dy, tá? Vai virar isso aqui, ó, del sobre del t de ρ mais del sobre del x de ρ u mais del sobre del y de ρ v, que é igual a zero. Ora, essa equação, ela representa uma equação de continuidade. Continuidade por quê? Porque ela é expressa para um meio contínuo, e conservação e balanço de massa para um elemento de fluido, mas ela vale na verdade para qualquer elemento de qualquer substância, ela vai valer isso daí, tá? Porque para o fluido a gente tem velocidades, né? Então fica claro isso aí, mas é um balanço de massa. A gente expressou o balanço de massa, como está descrito aqui para sistemas, que a gente fala que a variação de massa no sistema no tempo ela é igual a zero, é a definição do sistema, é isso. Então, para um sistema, a gente passou para o teorema do transporte de Reynolds, escreveu no teorema do transporte de Reynolds, aplicou o teorema do transporte de Reynolds para o nosso elemento de fluido, que está aqui, resolvemos a nossa equação e ficou com essa equação aqui final, ó, a equação da continuidade que a gente tem para um elemento de fluido. Tem uma coisa aí que está faltando? A gente não vê normalmente dessa forma, né? A gente já vê ela às vezes de outras formas, mas a gente vai simplificar um pouquinho. Eu vou usar primeiramente uma definiçãozinha aqui com vocês, tá? Vou até pegar aqui nos meus materiais, porque daí eu consigo simplificar aqui com mais clareza. A primeira coisa que a gente vai se lembrar é disso aqui, ó, que eu tenho uma definição que é a definição de uma coisa chamada... eu posso passar a derivada material antes, né? Mas eu acho que eu vou fazer o seguinte, primeiramente vou escrever essa definição aqui, eu vou escrever para vocês na forma vetorial, o que isso aqui significa. Ora, a gente já viu isso aqui, talvez vocês não tenham visto isso aqui, mas como a gente está falando de algo que está num meio assim composto, onde você tem, por exemplo, a velocidade u está na direção x, a velocidade v está na direção y e tal, você pode representar isso daí também na forma vetorial de uma maneira mais simples, sendo que está representado aí. A forma de representação vetorial seria essa daqui, ó. Vou então reescrever essa equação agora na forma vetorial. Isso aí a gente vê, eu acho que na minha época era cálculo 3, né? Essa equação aqui na verdade já pode ser reescrita dessa forma aqui, depois vocês podem ver que dá isso mesmo, ó, del sobre del t de ρ mais e esse termo aqui, ó, que seria o del, a derivada de x de uma certa propriedade, um certo vetor que está na direção x, mais a derivada com relação a y de um certo vetor que está na direção y, isso na verdade é um divergente, né? Chama isso aqui de divergente desse nosso vetor ρ u, tá certo? Isso aqui é igual a zero. Esse termo aqui, nabla, ele é um vetor também, só que é um vetor de diferenciais. A gente sabe que isso aqui, nabla, vou botar essa definição dele aqui, ó. O nabla ele é igual a um vetor também, só que ele é del sobre del x na direção y, mais del sobre del y na direção j, mais del sobre del k na direção k, del sobre del z, perdão, na direção k, se você tiver algo tridimensional. Então a gente aplicou isso daí e escreveu ele na forma vetorial, tá? Agora, pensando nessa definição que a gente tem para ele, deixa eu ver aqui, achei a minha nota, opa, beleza. Agora, pensando nessa definição que a gente tem aí, que é essa forma vetorial, a gente pode brincar um pouquinho com essa forma vetorial, expandir esse termo aqui, ó, através da regra do produto, tá? Porque isso aqui a gente tem dois componentes, então eu vou brincar com isso aqui, decompor e vou abrir da seguinte forma. Isso aqui pode ser igual a o produto interno com o gradiente de ρ mais o ρ com a divergência de u. Isso aqui. Ou seja, eu posso reescrever essa equação que está em cima, que é a equação da conservação da massa, expandindo isso aqui nesses dois termos. Ou seja, a nossa equação se torna del ρ, del sobre del t de ρ, mais essa velocidade com o produto interno com o gradiente de ρ, mais o ρ com o divergente da velocidade. Isso aqui é igual a zero. E aí eu vou me lembrar de mais uma definição que eu tenho aqui também, que é a definição que a gente não totalmente vê isso aí na parte de mecânica dos fluidos também, que é a definição de uma derivada material. O que é uma derivada material? Derivada
material. É uma derivada que a gente pensa que ela está como se estivesse acompanhando, né, um sistema, né, uma quantidade de fluido. Está analisando como que uma certa quantidade de massa, uma propriedade está variando ao longo do tempo, por exemplo. Então isso aqui é a derivada material, ela é assim, uma derivada, um Dzão grande dessa forma aí, de ρ, ela é igual, na verdade vale para qualquer substância, né, por isso qualquer tipo de coisa, que eu vou pegar por exemplo a derivada material de f, que seria uma função qualquer, um escalar qualquer, seria igual a derivada temporal de f mais a velocidade com o produto interno com o gradiente de f. Seria isso daqui, ou seja, se você for aplicar isso daí para a densidade, a aplicação mais lógica é você falar que a derivada material da densidade ela é igual a derivada temporal da densidade mais a velocidade vezes o gradiente da densidade. Ou seja, esses termos estão aparecendo aqui, ó. Exatamente esta equaçãozinha, vou até copiar ela aqui, ó, esta equaçãozinha que está aqui, é justamente a equação que aparece aqui pra gente, ó. Ou seja, a gente tem essa definição aqui, ó. Tá justamente aqui. Ou seja, eu posso reescrever esta equação que está escrita aqui em cima, que é a equação de conservação da massa. Eu posso reescrever ela dessa forma aqui, ó. Trazer isso daqui e isso daqui. E eu vou reescrever essa equação de conservação da massa dessa forma aqui, ó. Vai se tornar então a derivada material da densidade mais a densidade multiplicada pelo divergente da velocidade é igual a zero. Isso daqui é uma das formas como a gente escreve normalmente essa equação de conservação da massa. Tem algumas coisas aí que são interessantes com relação a essa definição, tá? Porque isso aqui é válido para qualquer fluido. Qualquer fluido que seja tem que atender isso daí. Aqui o seu escoamento pode ser, por exemplo, escoamento, vou até pegar aqui, ó, escoamento pode ser compressível, incompressível, não precisa nem escrever isso na verdade, né? Olha só, para essa equação que a gente está demonstrando aqui agora, ela é válida para qualquer que seja o seu escoamento que você estiver trabalhando. Pode ser escoamento compressível, incompressível, pode ter reação química, pode ter o que for. Assim, qualquer tipo de escoamento, a equação da conservação de massa tem que estar lá garantida. O que pode acontecer é você ter mais de um tipo de substância, né? E aí você vai ter efeitos de fusão daquela substância e tal, ou aquela substância desaparece e vira outra. Mas a conservação da massa ela sempre é garantida. É uma lei fundamental. Você está atendendo a uma lei fundamental através dessa equação aí. O que acontece em alguns casos, e é o caso de nós que trabalhamos no caso com transferência de calor e estudamos o fenômeno da convecção, é isso aqui. Para a disciplina de escoamentos de transferência de calor, quando a gente fala de transferência de calor por convecção, a gente não fala de escoamentos que não são incompressíveis. Qual que é a definição de escoamento que é incompressível? Tá? Essa equação aí é o seguinte, vamos pegar então, você tem dois termos aqui nessa equação. Tem o primeiro termo, que é essa derivada material de ρ, e o outro é a ρ vezes essa divergência da velocidade. Na disciplina de transferência de calor, como a gente só fala de escoamentos que são incompressíveis, a definição de escoamento que é incompressível, que não tem variação, não tem efeitos de compressibilidade, fala de compressão da matéria. A matéria não se comprime, ou seja, se você aperta de um lado, ela expande do outro, se ela expande de um lado, ela aperta do outro, ela não tem esse efeito de se comprimir ou se dilatar toda junta de uma mesma forma. Ela não tem variação temporal da sua densidade, ou seja, é isso aqui que é a definição de um escoamento ser incompressível. A derivada material da densidade não é igual a zero, ou seja, não tem variação de densidade para uma mesma partícula de fluido que estiver se deslocando dentro de que for acompanhada dentro de um escoamento, ela não varia a sua densidade. Isso é a definição de escoamento incompressível. Se isso é a definição de escoamento incompressível, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa derivada material ser igual a zero implica que ou o nosso dρdt, que essa equação aqui, ó, que é a nossa derivada material de densidade, isso aí tem que ser igual a zero. E quando que isso aí vai acontecer? Vai acontecer quando o nosso escoamento for não estacionário, é uma das possibilidades, tá? E quando a gente tiver um ρ que é uniforme no espaço, ou seja, quando o gradiente de ρ for igual a zero. Se você olha para a sua distribuição de ρ ao longo do espaço, se era toda igual a 1, e você tira o gradiente dessa escalar no espaço, o que dá esse gradiente? Dá igual a zero.
todo mundo é igual a 1, todo lugar, não tem nenhuma variação de densidade, o gradiente é igual a zero, ou seja, o seu rho é uniforme. Agora, você pega tem uma região da sua densidade que é meio, a outra é 2, o que acontece com o gradiente? O gradiente vai apontar para onde a sua densidade é maior, ou seja, você vai ter um gradiente de densidade que é diferente de zero. Ou seja, se você tem um rho que é não uniforme no espaço, você tem gradiente de densidade. Agora, se o rho é uniforme, não existe isso. Ou seja, a gente está pensando que a densidade ser uniforme é uma das coisas que a gente tem que falar. Nossa densidade é uniforme e não varia no tempo, são condições que garantem que eu tenho escoamento incompressível. Mas a densidade, a gente sabe que ela varia, né? A densidade ela é uma propriedade física que ela depende de várias coisas. Tem a equação do gás ideal, por exemplo, a equação de modelo de estado, a equação de estado do modelo do gás ideal. Ela é uma equação que mostra o quê? Que a pressão é igual a densidade vezes o R do gás vezes a temperatura. Ou seja, essa equação nos diz que você tem a densidade variando em função de pressão e temperatura também. Como é que você vai garantir então que a sua densidade é uniforme no espaço em um campo onde você pode ter variações de densidade, variações de pressão, variações de temperatura? Como é que você garante isso? É um modelo, é uma aproximação. Você vai dizer, olha, não varia. Nesse caso que a gente está considerando que não tem variação, a densidade não varia. Para alguns casos isso é bem possível. Escoamentos, por exemplo, de água, de líquidos, normalmente a gente considera que a densidade é praticamente uniforme no espaço. É uma aproximação mesmo. Mas ela tem suas falhas, tá? Tem outras condições em que a gente considera que o escoamento também tem essa condição de você ter essa derivada material de densidade ser igual a zero. O caso, por exemplo, que você tem uma velocidade num sentido, aí o que você vai ter aqui? Ó, você vai ter uma velocidade que está indo em um sentido como esse aqui agora que está apontado na tela aí para a direita, e você tem um gradiente de densidade que está indo de cima para baixo, ou seja, você tem o produto interno da velocidade com gradiente de densidade dá igual a zero. Nesse caso aí é chamado de escoamento segregado, que acontece, por exemplo, no fundo do mar. Você tem a deposição por longo tempo, a densidade no fundo do mar ela aumenta, aumenta à medida que você vai descendo mais na sua profundidade, mas se o escoamento está em toda uma direção perpendicular a essa densidade, essa gradiente de densidade, você tem o escoamento segregado, e ali o escoamento também é incompressível, ou seja, uma partícula de fluido está se deslocando no escoamento, ela não sente nenhuma variação de densidade, tá? E nesse caso você tem o que? A sua densidade não é uniforme, mas você tem um escoamento que é incompressível. A partícula não sente nenhum tipo de variação de densidade, tá? O que importa nisso também é que se você volta nessa equação aqui, ó, voltando nessa equação, a gente tem essa definição aqui da variação definição da equação da conservação da massa. Se a sua derivada material da densidade ela é igual a zero, isso implica que esse outro termo, o seu segundo termo aqui da equação também é igual a zero. Isso é a mesma coisa que você dizer isso aqui, ó, que a sua divergência de velocidade é igual a zero. Normalmente, essa é uma outra forma de você falar que o escoamento é incompressível. O escoamento é livre de divergência. Ou você apresenta só essa fórmula e falar que a divergência do campo de velocidade é igual a zero. Você fala que o escoamento existem outros termos para falar isso, tá? O campo de velocidade é solenoidal, por exemplo. É um jeito de você falar que o escoamento é incompressível. Tudo isso é definição que aparece para ser usado quando a gente está falando que o escoamento é incompressível. Ou seja, se a gente fala aqui no curso, a partir do momento que a gente fala agora assim, estou pensando em conservação da massa. Como a gente não fala de escoamentos que são compressíveis, todos os nossos modelos aqui do curso aqui de transferência de calor por convecção a nível de graduação, a gente só fala de escoamentos incompressíveis, a gente sempre está falando, estamos falando de conservação da massa, é essa equação aí, a divergência de velocidade é igual a zero, é essa que está aqui marcada em amarelo, a gente só se preocupa com isso, a gente nem fala da densidade nesse caso, tá? A gente só fala, olha, divergência de velocidade é igual a zero, ou seja, e fica mais claro o negócio aí também, né? Você está vendo que essa compressibilidade era muito mais dada em função dos campos de velocidade. A variação dos campos de velocidade te indicam, né? Conforme o seu campo de velocidade está variando, te indica, se a gente voltar lá naquele desenho lá em cima, ó, a variação dos campos de velocidade que esse elemento de fluido tem ao redor dele vão indicar se ele está, né, distorcendo, aumentando, se deformando, né? E nesse caso você tem esse balanço aí, ele é livre de divergência. Se você está esticando um lado, ele vai comprimir do outro e por aí vai. Nas duas dimensões estão desenhadas ou nas três dimensões físicas, tá bom? Então fica por aqui essa aula de balanço de massa. Na próxima a gente fala sobre balanço de quantidade e movimento. Até mais.